todos em Brasília. Semana que vem, 21 de junho. Jornada cívica frente ao Supremo, exigir anular o impeachment, volta Dilma. Simples assim. Como se sabe, final de semana, a chapa Dilma-Temer foi absolvida. Aliás, esse processo nem deveria ter existido. Que nem disse o Aécio Neves, esse processo que foi iniciativa do PSDB, Aécio Neves, seu presidente, esse processo, essa denúncia, só foi feita pelo PSDB para encher o saco. Não foi só para isso. Né? Essa denúncia faz parte do golpe. Quando houve a denúncia pelo PSDB, pelo Aécio Neves, ela foi feita com o intuito de caçar a Dilma. Se desse errado a cassação do mandato da Dilma através do Congresso Nacional, os golpistas iam pressionar para que fosse o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que cassasse a Dilma. São 7 juízes, mais simples, né? Muito bem. No correr do tempo, Dilma cassada, PT fora do governo, Temer, presidente golpista, um tanto quanto enfraquecido e impossibilitado, sem força política, para fazer as reformas, completar as reformas de destruição da Previdência, destruição dos direitos trabalhistas. Os golpistas, os donos do golpe, resolveram que era hora de tirar o Temer da frente. Mas não para melhorar, né? Não para trazer um presidente melhor, não para voltar a Dilma, não, para colocar um presidente mais decidido, mais firme, mais destruidor do Brasil. TV Globo à frente, né? Já dizia Brizola, desconfie. Se a TV Globo é contra, você é a favor. Se a TV Globo for favorável, seja contra. Dificilmente você vai errar no seu posicionamento. TV Globo não é a favor do Brasil. E a TV Globo foi quem liderou essa cruzada para tirar o Temer. E nem que fosse por um processo forjado, ilegal, sem provas, etc. Né? A ironia desse processo de julgamento da chapa Dilma e Temer
é que a decisão foi correta, foi justa, né? Muita gente queria que, mesmo atropelando provas, mesmo atropelando direito, justiça, que se tirasse o Temer de qualquer jeito, né? Hoje, os juízes fazem o que querem, né? Atropelam a lei, não dão bola se existe prova ou não. Se tornou banal ficar prendendo políticos. Toda semana se prende alguém, né? Preventivamente. Que é para produzir aquele espetáculo de que todo político é criminoso, todo partido seria uma organização criminosa, então todos os políticos, todos os partidos, uns para a cadeia e outros partidos extintos. Mas tudo isso tem uma intenção oculta. Não é mesmo? O golpe, né? Na essência do regime capitalista, a regra é ter lucro. A regra é livremente poder abrir um negócio, abrir uma empresa, um comércio e ganhar dinheiro. Na essência do regime capitalista, não é ilegal ganhar dinheiro, nem que seja às custas de explorar o trabalhador de outros. Os marxistas, os Partido da Causa Operária, por exemplo, né? Eles acham que essa corrupção não é que ela não exista. Existe sim. Mas é fichinha, são uns farelinhos perto do grande roubo que acontece nas transações normais do capitalismo. Os trabalhadores produzem riqueza e o capitalista se apropria do mais-valia, se apropria do lucro. Marx, no seu manifesto, feito junto com Engels, em 1848, já dizia isso, né? Os trabalhadores produzem riqueza. O capitalista se apropria de parte dessa riqueza para ele. É o lucro. Se apropriar da riqueza produzida pelo trabalhador é um roubo, né? Legalizado, permitido em lei, na Constituição, etc. Nos últimos 3 anos, a Operação Lava Jato, grande operação para criar clima para o golpe, então, em associação com os meios de comunicação, principalmente TV Globo, mas não só ela, né? Outras TVs abertas também, Rádio Jovem Pan, Jornal O Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Revista Veja.
está se vendendo essa ideia, né? Que o grande mal do Brasil seria a corrupção, partidos políticos seriam organizações criminosas, pelo menos a esquerda, né? Pelo menos PT. E políticos seriam criminosos. O golpe já destituiu a Dilma, que agora se vê que não devia nada, né? Nada. Se ela, por dever nada, saísse, o que sobraria desse Congresso Nacional se fosse usar a mesma medida, o mesmo procedimento por coerência? PT está fora do governo e o Brasil sendo destruído, né? Enquanto as pessoas ficam hipnotizadas, assistindo esses debates, esses julgamentos, essas prisões, o Brasil está sendo destruído, né? E esta é a verdadeira cara do golpe. Destruir o Brasil. E o golpe é feito, operacionalizado, gerenciado, manipulado pelo imperialismo, principalmente americano, né? Quem que está lucrando com o golpe? As nossas empresas de engenharia, Odebrecht, OAS, né? Uma dezena de Engevics, elas estavam fazendo obras de infraestrutura em toda a América do Sul. Metrô, grandes usinas hidrelétricas, aeroportos, né? Essas empresas estão sendo destruídas. Quem que vem ocupar esse lugar? Empresas estrangeiras, principalmente americanas. Os aeroportos brasileiros que foram construídos com poupança, dinheiro nosso, agora os aeroportos são franceses. Quer dizer, vieram aqui e já arremataram por um preço de fim de feira e agora exploram, né? O aeroporto está pronto e ganham dinheiro daquela infraestrutura organizada ao longo do tempo. As nossas empresas produtoras de carne, o Brasil estava dominando quase que totalmente a venda de carnes processadas no mundo. Ah, o Joesley é ladrão, não sei o que. Está lá nos Estados Unidos. Os noticiários dizem que esta empresa agora ela vai se tornar americana. O lucro que era de brasileiros agora vai ser lucro para americanos. O pré-sal era nosso. Agora está sendo explorado por empresas estrangeiras também. Na hora de investir, assumir o risco de encontrar o petróleo, o custo é todo brasileiro da Petrobras. Agora que já está descoberto o pré-sal, o petróleo, e é só explorar, extrair ele e vender e ganhar muito dinheiro, agora não. Agora então deixa a Petrobras de lado, né? E agora as empresas estrangeiras, principalmente americanas, é que vão explorar, vão ganhar dinheiro. Mas vamos voltar aí à questão dos julgamentos, né? A lei e a Constituição do Brasil diz que todo mundo, todas as pessoas são inocentes. Esta é a regra geral.
até que se prove o contrário. E se houver dúvida se alguém é inocente ou não, está previsto na lei que a justiça, que o juiz tem que decidir a favor de quem está sendo acusado. Então vamos repetir. Todos são inocentes, até que se prove o contrário. Tem que provar, com provas. Ah, mas eu acho. Não, não. Acho é dúvida. Achar é pouco. Né, Angelim? Agora, todo mundo se acha aí no direito de colocar dúvida para todo mundo. O Angelim lá do CTG diz, ah, não. Todo mundo está envolvido em fraude e corrupção. Daí eu pedi a ele, tá bem. Todo mundo? Então eu estou incluído entre todo mundo. Eu disse, olha, então mostre para mim, mostre para o Imbu, aonde que eu estou envolvido em fraude e corrupção. Daí o Angelim gaguejou. Né? Ah, não, mas então você deve ter tirado muito proveito. Sim. Isto é uma suposição, Angelim. Isto é uma coisa que você acha. Cadê a prova? Né? Quer dizer, não sabe nada, mas já está jogando acusação. Já está jogando acusação, não, já está condenando. E quando ele foi confrontado com esse desafio para ele aprovar provas, diz, ah, estou saindo, vou parar com essa discussão, estou indo embora. E essa histeria golpista de ficar acusando todo mundo, condenando todo mundo, está acontecendo no Brasil todo. Né? Bem, a intenção de dizer que todo mundo é criminoso, bem, se todo mundo seria criminoso, quem é que iria governar o Brasil? A Polícia Federal? Os promotores? Os juízes? Parece que são esses, né? Esses estão agora tudo... São popstar. Eu, quando fui vereador, eu tive que pisar no barro, correr a cidade inteira, me comprometer, assumir compromissos, pedir um voto de confiança da população. E o meu mandato acabou. Depois, quando eu fui candidato a prefeito, fui prefeito, de novo, tive que assumir compromisso com o povo, pedir voto. Se eu ganhava, eu dizia que ia construir hospital, tá aí o Hospital Pirajussara, pronto-socorro do Vazame, pronto-socorro. Né? Assumi que ia fazer escolas, nunca se fez tantas escolas. Embora o governo tenha sido bom, ele acabou. Para ter novo mandato, eu tinha que sair candidato de novo. Ao contrário de Polícia Federal, de juiz Moro, de promotores, né? Esses têm emprego perpétuo, até morrer, segurança no emprego, um super salário, salário pelo menos o dobro do que o prefeito do Imbu ganha, né? Não precisa prestar contas para ninguém e fazem o que querem, pô. É o melhor dos mundos, né? Eu diria que esse poder todo, estou convencido disso, é inconstitucional. Porque o artigo 1º da Constituição do Brasil diz o seguinte: todo o poder nasce do povo. Logo, tem que ser dado esse poder pelo povo. Quem quer poder, que vá até o povo
se candidate, e se o povo der voto suficiente para conseguir o mandato, tá bom, daí você tem esse poder, mas dado pelo povo. O que não acontece com Polícia Federal, promotores e juízes. Que agora viraram popstar, né? Quer dizer que tem corrupto no Congresso, o Temer é corrupto, até acho que é mesmo, né? Mas não tem nenhum juiz corrupto. De onde que vieram esses anjos, esses deuses puros, imaculados? Não tem nenhum promotor aí corrupto? Hã? Hoje, todo mundo é culpado. É a nova ideia que se vende, né? Pelos golpistas. E quem já é decretado como culpado é que tem que se defender e provar que é inocente. É uma aberração. Precisamos condenar tudo isso. Se valer essa regra, viu, Angelim? Amanhã, de madrugada, a Polícia Federal vai te prender, bom. E vai te colocar no chilindró, e depois você contrate um advogado caríssimo e prove que você é inocente. Né? Você até topa isso, né, Angelim? Desde que o preso seja outro, né? De preferência um político. Mas você topa essa regra contra você? E você, Marcos, topa essa prova contra você? Vamos dar uma refletida sobre isso? Vou dar 2 exemplos de decisões do juiz Moro. Alguns meses atrás, foi solto um ex-diretor da OAS, Engenharia. Tinha sido condenado a 11 anos, mais de 11 anos de cadeia. E já estava na cadeia há 1 ano e meio. Colocado lá, preso preventivamente pelo Moro. Daí eles entraram com recurso e o preso, que tinha sido condenado a 11 anos e meio de cadeia, foi solto por absoluta falta de provas. De vez em quando tem uns juízes aí que, né, dizem, olha, gente, vamos acabar com essa histeria golpista, condenatória, e vamos cumprir aquilo que está na Constituição, aquilo que está nas leis criminais. Para condenar precisa ter prova. Acreditar, ter convicção, não vale, é pouco. Né? A regra é que tem que ter prova. Aquele cidadão da OAS entrou em depressão, perdeu o emprego, quase que se suicidou na cadeia. Né? João Vacari Neto, tesoureiro do PT, está na cadeia. O Moro condenou João Vacari Neto para a cadeia. Ah, ele roubou não sei quantos, corrupção, patati patatá. Foram ver os bens do Vacari, ele é uma pessoa de classe média baixa. Ele tem um apartamento, um carro. Cadê o produto do roubo? Não acharam, né? Mas o Moro condenou ele assim mesmo e já colocou no chilindró. Vacari entrou com recurso e aconteceu o seguinte. Um dos juízes, desembargadores lá de Porto Alegre, decidiu que devia aumentar a quantidade de anos de prisão do Vacari.
Quer dizer, concordou com o Moro, mesmo sem provas, e aumentou a quantidade de anos para o Vacari na cadeia ficar. Um outro desembargador inocentou por absoluta falta de provas. Um concordou que era um puta de um criminoso, de um corrupto, ladrão, e que os anos de condenação de cadeia dado por Moro era pouco, e até aumentou. E o colega do lado disse, não, vamos soltar ele imediatamente, porque não tem uma única prova contra o Vacari. Bem, daí suspenderam a votação, né? Essas decisões judiciárias funcionam mais ou menos o seguinte. Em primeira instância, a decisão é de um juiz só. O Moro, por exemplo. Daí você tem que entrar com recurso. Né? Você pode entrar com recurso. E daí o tribunal regional vai dizer o seguinte, olha, o juiz Moro tem razão. Ou o juiz Moro errou. E daí eles podem confirmar a sentença dada pelo juiz Moro ou podem revogar. Em primeira instância, um juiz só decide. Em segunda instância, são diversos juízes. Essa decisão contra o Vacari está empatado. Um voto por confirmar a condenação dada pelo Moro e um pela inocentação total e contrariando totalmente a decisão do Moro. Vamos aguardar para ver como é que fica, né? Dizem que este juiz que falou, que concordou com a condenação dada por Moro, é um amicíssimo amigo do Moro. O tribunal que está julgando esse recurso é um tribunal altamente suspeito. Tempos atrás ele definiu o seguinte, que o Moro podia fazer o que quisesse, inclusive não respeitar as leis do Brasil e não respeitar a Constituição do Brasil. Né? 13 votos disseram que o Moro podia aprontar do jeito que quisesse, que eles referendavam, pelo menos foi essa a ideia que eles deram, né? E apenas um desembargador, um juiz lá de Porto Alegre, disse que não. Pela condenação precisa provas e precisa seguir a lei e precisa seguir a Constituição. Né? Ah, mas tá bom. Então, desta vez o Temer se safou, né? Não foi assim que ele saiu. Então vamos ter que aguentar o Temer? Não, eu acho que o Temer tem que ir embora. Nesse sentido, dia 21 de junho, semana que vem, quarta-feira, os comitês de luta pela anulação do impeachment, juntamente com o Partido da Causa Operária, juntamente com o PDT, juntamente com o PT. Ratinho tá perguntando se pode ir também. Juntamente com o Ratinho, que está confirmando que ele vai junto com nós, né? Nós vamos lá na frente do Supremo exigir a anulação do impeachment. Né? Anulado o impeachment, devolve-se a presidência para Dilma. Né?
eleita por 54 milhões e meio de votos do povo brasileiro. Como todo o poder nasce do povo, 54 milhões e meio de brasileiros disseram: Dilma, você vai ser presidente. Então, nada melhor do que, mais justo do que ser ela a presidente a concluir o mandato. Né? Dia 21, a partida daqui de São Paulo será dia 20, terça-feira à noite. Né? Vai participar Rui Costa Pimenta no debate, vai participar de um debate lá o deputado do PT, Paulo Pimenta, lá do Rio Grande do Sul, manifestações culturais. Vai ser um momento rico de tomada de consciência. E, de certa forma, os comitês de luta contra o impeachment estão quebrando o galho de todos os políticos do Brasil, estão quebrando o galho de todos os juízes do Brasil, do Supremo, do TSE, que estão batendo cabeça e não sabem o que fazer, né? Tá? Tem uns aí que estão brigando por diretas já. Eu já falei outro dia. Né? Isso aí é uma enrolação. Né? As diretas, por lei, já estão previstas. Em 2018 vai ter eleições diretas. Em 2014 já houve eleições diretas. O que está faltando é o respeito ao resultado das eleições. As eleições elegeram Dilma. Dos 11 juízes ministros do Supremo Tribunal Federal, 6 votarem, né? Que é uma unanimidade já. Pela certeza de que o impeachment foi ilegal, inconstitucional, não teve a mínima razão de ser. Né? O Supremo, né, que teve, tá lá, né? O mandato de segurança exigido para que se devolva, que se anule o impeachment e se devolva para Dilma, está lá na gaveta do Supremo. A rigor, não precisa nem do voto de 6 ministros, que seria metade de 11. Metade de 11 mais 1. O próprio relator, ele pode devolver a presidência para Dilma de forma liminar. Né? Ele sozinho diz: olha, é verdade. O Supremo, que teve tempo aí até para, nesse último ano, teve tempo para decidir se era constitucional ou não comprar pipoca na barraquinha da esquina, ao invés de comprar pipoca na antessala do cinema, né? Teve tempo até para isso? Será que não vai ter tempo para julgar isso? Que o Brasil, ó, parado, destruído, 14 milhões de desempregados, mais 10 milhões que já nem procuram emprego porque desistiu. Até os varredores de rua, Júnior, estão sendo mandados embora do Imbu. Né? Nem esses não têm emprego garantido de ganhar R$350. Né? O gerente do Banco do Brasil ontem falou: como é que está a política, mano?
Os clientes aqui do banco estão todos indo à falência, não estão pagando suas contas, suas prestações, seus empréstimos. E essa histeria golpista vendendo a ideia de que tudo é ladrão, né? Tudo é corrupto, tudo precisa ser colocado na cadeia. Falando em colocado na cadeia, Guarda Municipal do Imbu, um dos agentes da Guarda Municipal, assassinou pai de família em Mongaguá, semanas atrás. E a prefeitura do Imbu fez o quê? Abriu uma sindicância para descobrir o que aconteceu? Deu uma satisfação para o Imbu sobre isso? Né? Não é função da Guarda Municipal estar armada em primeiro lugar, né? Mas a Guarda Municipal do Imbu está armada, né? E não é para dar segurança do Imbu, é para matar alguém lá na praia, né? Mas o cinismo é grande. Assessor do prefeito Ney Santos me vem com um programa Algo a mais. Algo a mais, dia 8 de junho, né? Assim, com muito bem humor, dizendo que a segurança aumentou, né? Os imbuenses podem ficar tranquilos que a segurança aumentou. Bem, ele não mostrou a entrevista dos familiares daquele senhor que foi assassinado lá em Mongaguá para ver se eles concordam com esta afirmação de que a segurança aumentou. Daí mostra assim um guarda, né? Um guarda com, sei lá, um fuzil, uma metralhadora na mão, assim, né? Parecia o Rambo, né? Abordando dois jovens e determinando que os jovens colocassem a mão na nuca, né? Na cabeça. E daí os guardas, assim, entrevistando ele, estão com medo? Tá nervoso, tá? Ele, sim, tô nervoso. Bem, esses jovens aí devem ter... Eu também ficaria nervoso, viu, Renato? Nem eu ficaria nervosíssimo, viu? Tá? Depois de saber que a guarda, em vez de cuidar dos guardas dos prédios públicos, que esta é a função legal delas, fica matando gente lá na praia e fica abordando aqui. Eu também ficaria nervoso, né? O cinismo da equipe de assessoria de imprensa do prefeito, eles acham que isso aqui é o quê? Administrar o Imbu é um brinquedinho que pode ficar jogando com a vida das pessoas. Fica aí a nossa denúncia, o nosso repúdio, PDT, contra isso. Se quer saber o que nós entendemos por segurança, segurança não é contratar mais 50 PMs para ir ficar reprimindo jovens da periferia, reprimindo desempregados, reprimindo motoqueiros. Segurança para nós é outra coisa. Vamos proporcionar trabalho e emprego para todos os desempregados. Daí as pessoas vão se sentir seguras. Vamos contratar médicos para não ficar aquela fila indiana pelos corredores do pronto-socorro,
pelos UPAs, ter médico prontamente para atender. Isso proporciona segurança para as pessoas. Né? Reabrir o pronto-socorro do Vazame, isso dá segurança. Agora contratar mais guardas de elite para matar jovens da periferia, para reprimir o ato de protesto que nós fizemos contra o fechamento do pronto-socorro do Vazame, ter guarda municipal junto com a PM para jogar gás de pimenta nos velhinhos lá do CTG que estão dançando. De segurança sim, prefeito. O Imbu não precisa, viu? Não precisa mesmo, né? Esta prioridade tem que ser revertida. O que dá segurança ao povo é ter trabalho, ter salário, ter moradia, ter saúde, ter educação. Né? Eu não vi a Guarda Municipal reprimir um grande figurão, né? É sempre reprimir jovens pobres da periferia. Reprimir negros. Reprimir desempregados. Fica aí o nosso registro, o nosso protesto. E o Brasil? Para onde que nós vamos? Como é que se vai resolver isso aqui tudo? Será que existe só este caminho? Na realidade, o que está acontecendo no Brasil é uma crise econômica forjada, proposital, e para deslocar o ônus de pagar a conta dessa crise para a parte frágil da população, para a parte pobre da população, e garantir os lucros dos grandes, dos capitalistas. Né? Se fica questionando se o capitalismo é solução para alguma coisa. Né? Para que serve o capitalismo? Muitos condenam o comunismo. Né? O comunismo nunca foi solução em país nenhum, diz o primo Cláudio, né? Cláudio, mas onde que o capitalismo foi solução para algum país? Mostra algum. Né? Platão, filósofo, 2.400 anos atrás, ele dizia que o político tem que ser filósofo também. O político precisa caminhar para solucionar não os problemas da economia, das empresas, mas solucionar os problemas das pessoas, do povo. Hoje o mundo produz comida para 12 bilhões de seres humanos. E existem só 7 bilhões de seres humanos no mundo. Então o mundo produz comida sobrante para 5 bilhões de seres humanos. E tem seres humanos que comem demais e seres humanos que não comem nada.
políticos precisam resolver essa questão, né? O regime capitalista, ele diz que quem tem dinheiro come e quem não tem, não come. Então, se começa a colocar em dúvida para que serve o regime capitalista? Para produzir miseráveis? Para produzir favelados? Para produzir gente de rua? Para produzir, criminosos? Comida de sobra tem. Mas o regime político proíbe que pessoas matem a fome. E quem se arriscar a roubar um pacote de arroz vai para a cadeia. Como é que resolve isso? Será que não é hora de questionarmos todos esses regimes políticos que estão aí? Será que esse regime que está aí ainda nos serve? Será que não é hora de começar a pensar de uma outra forma? Nesse sentido, eu queria dizer além de termos que ir para Brasília, né? Anular o golpe, tem aqui a Universidade de Férias, né? Outros estudantes nas férias vão tirar férias. E a juventude, a Aliança da Juventude Revolucionária, em conjunto com o Partido da Causa Operária, eles vão fazer a 40ª Universidade de Férias, do dia 21 de julho do ano que vem, do mês que vem, perdão, a 30 de julho, em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa. E está dizendo que está inscrito aqui a todo mundo, né? Universidade de Férias. Vocês podem se inscrever aí pelo site do PCO, né? www.pco.org.br, né? Eu tenho convidado aqui meus sobrinhos, meus cunhados, alguns deles são russos, né? O Lucas, os seus bisavós eram russos, lá da Ucrânia. O Beppe, o Giovanni, também, né? O Eli, meu cunhado, Dr. Elias, qual é o sobrenome deles? Poluboyarinov, né? Para eles participarem, nada, eles vão conhecer um pouco da história mundial, né? Um pouco da história dos seus antepassados. E conhecer um pouco da Revolução, né? Vamos lá. Os golpistas têm proposto, a proposta deles para superar a crise é destruir direitos dos trabalhadores, é destruir a Previdência, destruir a possibilidade de brasileiros poderem se aposentar, destruir as empresas brasileiras, destruir a nossa Petrobras, destruir as nossas riquezas.
eles estão fazendo esse tipo de proposta. É um tipo de proposta, né? Nós do PDT somos um partido reformista, né? O Brizola dizia que o grande problema nosso são as perdas internacionais. O Brasil vende os seus produtos para fora do país, para o estrangeiro, a preços de banana e compra de fora a preços exorbitantes os produtos que nós compramos do estrangeiro. E daí isso provoca uma profunda perda internacional. Outra sangria desatada é a remessa de lucros que as empresas estrangeiras que dominam o mercado brasileiro exploram a força de trabalho dos brasileiros, vendem os seus produtos com grandes margens de lucro e depois esses lucros eles levam imediatamente para fora do país, né? Então essa remessa, essa sangria desatada de mandar para fora do país juros e lucros para as empresas estrangeiras, isso provoca uma profunda miséria e empobrecimento de todo o povo brasileiro. Rosângela está assistindo, vereadora. E deveríamos estancar isso, vereadora Rosângela, brava guerreira. Vamos para Brasília, ô Rosângela? Semana que vem, tem um lugar para você. Mano. Rosângela Santos, vereadora do Imbu, do PT, brava guerreira, né? Um orgulho para a nossa cidade. Reformas. E tem uma solução mais radical para o Brasil, a revolução, né? Uma revolução e tirar os golpistas, os governantes, inclusive, né? Trocar por um governo dos trabalhadores da cidade e os trabalhadores camponeses lá da roça, né? Através de uma revolução e implantar o socialismo. No Brasil, existem diversos partidos políticos que se dizem socialistas, não é mesmo? PSDB. O próprio PDT, seu programa socialista. O artigo 1º do nosso partido diz: PDT, uma organização política do povo brasileiro, tem como objetivo principal lutar sob a inspiração do nacionalismo e trabalhismo para a construção de uma sociedade democrática e socialista. O PDT se diz socialista. Não estamos no socialismo, mas brigamos para a construção de uma sociedade democrática, que ainda não é, e uma sociedade socialista. PT, né, nunca definiu claramente, mas ele se diz um partido socialista. Tem o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Votou em peso pelo golpe, né? Ele também se diz socialista. Tem ainda o PSTU. Tem o Partido da Causa Operária, também se diz Partido Socialista, né? Que tal, Rosângela? Tem uma vaga para você também, Rosângela. Pro Farley, pro Alex, Pro Erlon. pro Alemão, pro Erlon Chaves. Aliás, o Erlon Chaves... O Erlon, saudades do Erlon que te conhecia aí nas praças da... frente à padaria aí
Itapecerica da Serra. Aí. Falou que você virou propagandista do partido Coisa Operária. Pode ser. Pode ser. Mas isso não é um mal, né? Eu acho que as coisas boas tem que propagandear, né? Tem outros que propagandeiam o golpe, né? Tá? Nós denunciamos o golpe, Erlão. Tá? Eu gostaria de ver os questionamentos do Erlon questionar o Rui, lá na Universidade de Férias. Vamos lá, Erlon. Nós do Imbu, vamos lá. Vamos tentar aprender, né? Agora, vamos lá, Erlon. Quantos partidos políticos fazem essa universidade política? Não seria um dever de todos os partidos políticos dar formação política para seus militantes, seus filiados, né? Talvez se outros partidos fizessem essa escola política, certamente eu faria essa propaganda também, né? Isso é mais uma crítica aos nossos partidos aí que são muito omissos, né, nessa questão de formação dos seus filiados. Olha, nós vamos lá nessa universidade, porque tal qual Sócrates, o filósofo, nos dizia que o saber é o melhor bem, né? E o fato de nós sabermos aí da história da Revolução Russa, eu acho que não vai nos fazer mal. Depois a gente vai ver, né? Se a melhor saída para o Brasil, né, da crise é uma atitude reformista, a melhor saída é a saída golpista, ou será que não seria a hora de a gente começar a colocar entre as nossas opções uma saída revolucionária? Tu acha o que, Erlon? Eu, particularmente, eu sou aberto ao saber, ao avaliar todas essas questões, tá? Mas precisamos nos preparar, né? Antes que destruam totalmente o Brasil. Não é mesmo? Não importa, Erlon, Rosângela, Alex, Farley. Acho que temos muitas divergências, eu acho que temos boas concordâncias também, né? Mas lutar é preciso, né? Vamos para as ruas, né? Rousseau dizia que se uma pessoa apenas não se importar com a política, toda a política corre perigo. E se essa política tá essa nhaca, quanto não é pela omissão nossa? Não é mesmo? Então vamos para a rua, vamos lutar e vamos juntos construir saídas. Se é uma coisa gostosa, bonita, gostosa não, né? Quase que traumática, né? É a tomada de consciência política de todos nós, né? Eu acho que essa crise nos leva a todos a começar a discutir política, questionar, né? Melhorar a nossa consciência, tá? O povo que tome o seu destino nas próprias mãos, né? Já que nessa classe política não dá para confiar, que tal confiarmos em nós? Confiar no povo. Mas para isso precisamos nos tornar militantes da causa política. O Brasil será aquilo que o povo quer que o Brasil seja. Vamos à luta então. Dia 21, lá em Brasília, anular o impeachment, anular o golpe, volta Dilma.